vídeo um pouco diferente hoje aqui no meu canal. Quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu venho trazendo vários temas, vários assuntos ao longo das últimas semanas aqui e eu acho que é importante eu contar um pouquinho a respeito da minha história de vida para que vocês também me conheçam melhor. Mas antes de tudo, para o que você está fazendo, se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, você sabe que isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo, crescendo aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá então? Vem comigo no vídeo. Hoje um vídeo um pouco diferente. Espero que fique tudo bem, porque estou gravando sozinha. Normalmente eu tenho meu marido, o Áureo, aqui me ajudando com isso. Hoje estou fazendo tudo sozinha, mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Calma aí que vai dar certo. O vídeo é um pouco diferente, um vídeo um pouco mais informal. Eu acredito que eu trazendo um pouquinho da minha história para vocês, eu consiga talvez clarear um pouco dos meus conceitos de vida, tudo que me trouxe até aqui, o que me formou como pessoa, né? É um pouco complicado, né? Quando a gente pensa em contar a história da gente, mas de alguns anos pra cá eu aprendi que a gente precisa sim saber contar a história da gente. A gente é a história que a gente viveu, né? A gente é resultado e reflexo daquilo que nos trouxe até aqui. Então, saber contar a história da gente, saber dizer quem a gente é de verdade, desde a nossa formação, da nossa essência de vida, isso faz muita diferença na vida. E eu acho que hoje o tema principal que eu quero trazer é um pouco da relação do medo e como o medo faz parte da minha vida e como eu aprendi a lidar e a trabalhar com esse sentimento. Hoje mesmo eu deixei uma mensagem no meu Instagram a respeito disso e eu estou bastante reflexiva. Eu estava escutando Renato Russo. Eu sou uma jovem dos anos 80, no caso eu nasci nos anos 80 e tive a minha juventude nos anos 90, 2000, e a Legião Urbana fez parte da minha vida, né? Eu sempre gostei muito das letras, das músicas, e aquela música Será, onde Renato Russo fala nos perderemos entre monstros da nossa própria criação, eu acho que reflete muito não só o que eu vivi, mas o que muitos de nós vivemos, né? Os monstros da nossa própria criação. Vamos lá, então. Deixa eu explicar um pouquinho, contextualizar o porquê que eu tô querendo falar a respeito do medo da nossa própria criação, que nós mesmos criamos dentro de nós. Bom, eu fui diagnosticada com perto de 6 meses de vida, com uma luxação congênita no meu quadril, ou seja, minha mãe começou a perceber que eu era uma criança um pouco diferente, que eu tinha alguma coisa que não tinha formado muito bem. E eram anos 80, né? Tecnologia muito diferente, tudo muito diferente, então meus pais começaram a ir atrás após um pequeno processo de negação, que eu acho que é muito comum para pais e mães viverem isso, onde olham para os seus bebês e ter que aceitar que seus bebês talvez não são tão perfeitos como gostariam que eles fossem, né? E sim, a minha mãe, uma série de médicos que ela começou a procurar, ela recebeu o diagnóstico de que eu nasci com luxação de quadril congênita e que para que eu pudesse ter a chance de andar mais ou menos normal, eu teria que passar por uma série de cirurgias ao longo da minha infância e início da adolescência. Isso foi um baque na vida dos meus pais, foi muito complicado, mas eles logo decidiram de que eles iam fazer tudo por mim, porque caso eles ficassem estagnados naquele momento ou não tomassem a decisão de fazer e se mantivessem no processo de negação, eu seria sim uma criança, um adulto de cadeira de rodas. E justamente o nível do meu problema, ele era um nível bem alto, né? Existem 5 níveis que esse problema pode ter, o meu era de nível 4. Pior que o nível 4 seria se eu tivesse nascido com esse problema nos 2 lados do meu quadril e foi no lado esquerdo apenas. Então, eles decidiram lutar por mim para que eu tivesse chance de andar, né? De não passar a minha vida toda numa cadeira de rodas. Eu tive uma infância um pouco diferente da maioria provavelmente, de quem tá me assistindo aqui, ou dos filhos de vocês, ou... Eu passei por uma série de cirurgias, muito tempo de hospital, muito tempo de recuperação. Eu não sei como é que seria diferente, né? Mas eu
eu sempre fui uma criança muito alegre, muito feliz. Os meus pais sempre fizeram questão de trazer essa alegria de vida, né, pra mim. E nunca me faltou nada, principalmente amor, carinho, afeto, entendimento. E eu acho assim que o que eu quero trazer aqui dentro dessa minha evolução, desse meu processo que foi cirúrgico, ano sim, ano não, e para que eu pudesse me tornar um adulto versão saudável, né? E andando, e graças a Deus hoje sem sequelas, gerou uma série de medos dentro de mim. E isso não foi, digamos, erro. Eu acho que, hoje eu acredito, eu vejo que foi uma coisa que é inerente, né? É difícil julgar. Mas dentro do processo do que aconteceu, durante muito tempo, muitas coisas eu fui privada de fazer. Óbvio, né? Por que eu fui privada de fazer? Porque eu estava passando por momentos diferentes, né? O que uma criança estava passando por um momento de desenvolvimento em certa idade, o meu processo de desenvolvimento era diferente, porque envolvia hospital, envolvia medicação, envolvia recuperação de cirurgias, então era um contexto diferente. E isso acarretou muitos medos, né? Porque no momento em que eu não estava em recuperação, que eu estava conduzindo a minha vida de uma forma um pouco mais normal, eu sempre escutava muito, não faz isso é perigoso, isso você pode se machucar, não, é melhor assim não faz isso. Então, numa forma de cuidado, de uma redoma, um cuidado um pouco mais excessivo, que é totalmente explicável, né? Eu fui crescendo com uma série de medos, grandes medos que se refletiram dentro de mim na minha entrada de adolescência, no meu início de vida adulta. Esses medos, eles repercutem hoje em ANMI, eu trabalho isso muito forte, hoje eu tenho maturidade para falar abertamente a respeito desses medos, aonde eu procuro sempre entender até que ponto, hoje, né? Hoje, eu falo isso hoje, gente, depois de muitos anos, eu tô com 35 anos de idade. E é uma coisa que hoje eu consigo olhar para os medos, identificá-los e entender. Não, esse medo aqui, nesse momento, esse sentimento que eu estou sentindo de medo, ele está me bloqueando de crescer, de evoluir, de ser uma pessoa melhor. Então eu preciso enfrentá-lo, sim, e eu preciso fazer mesmo sentindo medo, porque é alguma coisa que apenas está ali como uma trava. Ou em outros momentos, eu olho para o medo e eu analiso a minha história de vida e percebo, esse medo é um alerta. Talvez eu vou realmente respeitar, né? Respeitar o meu medo, respeitar o meu tempo e não vou fazer isso. Mas a gente precisa ter a consciência e entender que o medo é um sentimento, como a alegria, como a tristeza, como a frustração, como a angústia. O medo, ele não é o resultado garantido de nada. Eu posso estar sentindo medo de tomar uma atitude com relação a negócios, por exemplo. Hoje a minha vida de empreendedora, eu tenho muito medo de investir 10 mil reais nisso e perder tudo. Sentir esse medo não é certeza de que você vai perder ou vai ganhar, é apenas um sentimento. Você precisa ser madura e entender esse medo, o que está acontecendo, conseguir fazer a reflexão dele, da origem desse medo. Muitas vezes a origem do medo está lá na nossa infância, na nossa adolescência, em coisas que a gente carrega com a gente intrínsecas, entende? Então o que eu quero trazer hoje da minha história de vida é que, sim, eu convivo com muitos medos na minha vida diariamente, e pouco a pouco eu vou desbloqueando esses medos. Eu vou enfrentando situações aonde eu me coloco no desconforto para buscar o conforto e então perceber de que o medo não fazia sentido. Ou até mesmo eu respeito o medo que eu tô sentindo e percebo de que talvez nesse momento eu não estou confortável o suficiente para enfrentá-lo. Deixa ele ali, eu não vou fazer. A minha história, ela durante muitos anos, ela ficou guardada aqui dentro do meu coração e esses medos eu não conseguia falar a respeito deles ou trazer eles de forma tão lúcida na minha vida. Eles refletiram em questões financeiras, muitos medos financeiros eu sempre fui uma pessoa muito econômica, né? Mas a ponto do medo me travar de não buscar a prosperidade,
o medo de mudar, o medo de tomar decisões erradas, o medo de tentar uma coisa diferente. O medo sempre esteve muito perto, muito, ali ó, uma linha muito tênue na minha vida. Por quê? Porque eu cresci com isso. Só que isso não foi errado. Eu não preciso hoje ser uma pessoa frustrada, uma pessoa cheia de mágoas dentro de mim. Por quê? Porque foi implantado um medo excessivo na minha vida. Bem pelo contrário, eu sou grata a tudo isso e sou feliz de conseguir trazer esse discernimento, de olhar e pensar, não, eu sou uma pessoa cheia de medos. Sim, eu sou. Mas eu consigo olhar para os meus medos, eu consigo colocar os meus medos na mesa abertos, abrir os meus medos e olhar para eles e perceber assim, não, esse eu vou enfrentar. Esse vale a pena ser enfrentado. Esse, Mayara, é um medo que tá aí. Ele tá presente na tua vida, mas você pode enfrentar, você pode ser diferente, você vai ser mais forte que esse sentimento. Ou então eu posso olhar com maturidade para ele e entender. É um alerta. É um alerta para mim. Na minha vida, isso que eu vou fazer não faz sentido e esse medo é um alerta. Eu acho que quando a gente passa a olhar para a figura dos sentimentos e honrá-los da forma que eles foram trazidos pra gente, da nossa infância, da nossa criação, da nossa história de vida, e a gente passa a honrar isso e olhar com olhos maduros, a gente consegue tomar decisões assertivas na vida da gente. Esse é um vídeo um pouco diferente. Eu acho que é mais uma mensagem que eu quero trazer aqui hoje, colocando que sim, eu fui uma criança diferente, eu passei por momentos e situações muito diferentes e que me trouxeram hoje como a pessoa que eu sou. Talvez imperfeita, cheia de medos, mas ao mesmo tempo me trouxe a maturidade de poder entender e dialogar com esses sentimentos. Eu não tenho vergonha hoje de falar isso. E eu não acho que a pessoa precisa ter vergonha de dizer não, eu não vou fazer porque eu tô com medo, ou peraí, eu preciso de um tempo para pensar porque eu estou com medo. A gente não consegue agir com essa naturalidade, ou mesmo, calma, eu tô me sentindo ansiosa pra caramba. Deixa eu parar um pouquinho aqui, respirar e tentar entender o que eu tô sentindo. A gente tem essa dificuldade. E eu acho que quando... acho não, eu tenho certeza absoluta, né? E essa mensagem que eu quero trazer hoje aqui nesse vídeo é justamente isso. Vamos ser maduros, olhar pra vida e entender que os sentimentos todos precisam ser vividos, os sentimentos precisam ser sentidos. Se você está com medo, sinta-o. Analise por quê. Se você está se sentindo triste, sinta a tristeza e analise por que você está sentindo ela. Você está alegre? Permita-se se sentir alegre. Mas ao mesmo tempo, avalie por que você está alegre. No momento que a gente tem essa maturidade de entender os sentimentos e vivê-los, a gente vive eles de forma mais intensa, não de forma infantilizada. É muito importante a gente perceber de que os sentimentos infantis, eles são importantes na vida, na nossa infância. Quando a gente cresce, a gente precisa entender que os sentimentos precisam crescer com a gente. A gente precisa amadurecer nos sentimentos, porque senão a gente sempre vai ser crianças sentindo as coisas. E isso vai ser uma trava na vida profissional, na nossa saúde. Por quê? Porque a gente vai infantilizar o nosso dia a dia. E isso não é bom, isso não é legal. Bom, era isso. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece, saber que eu passei por algumas situações diferentes, eu posso aos poucos ir contando, né, como é que foi. Tem um capítulo muito importante, eu acho que da minha juventude, que libertou de grandes medos, que foi quando eu encontrei e eu comecei a me relacionar com meu marido, com o Áureo. Somos pessoas muito diferentes uma da outra e justamente nos complementamos. E eu acredito que essa parceria de vida me ajudou muito no desenvolvimento dos meus medos. E posso vir aqui a contar isso pra vocês, como hoje eu entendo que isso me ajudou. E talvez a gente às vezes precisa de alguém na vida pra ajudar a gente. Estou gravando esse vídeo de coração aberto pra vocês, um vídeo diferente, como eu falei no começo. Então se você gostou,
deixe seu like, se inscreva no canal e saiba que toda semana tem vídeo novo. Eu agora vou fazer uma mescla, talvez uma semana eu traga um vídeo um pouco mais pessoal, onde eu abro meu coração para vocês a respeito de algum assunto que esteja mexendo comigo, ou continue mesmo fazendo alguns ensinamentos, vídeos ensinando, vídeo trazendo conhecimento para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão de tema e vamos conversando. Um beijo e até o próximo vídeo!